Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma análise aqui do EURUSD para essa semana, para essa última semana de julho de 2025. Vamos ver o que o EURUSD ainda está nos apresentando, quais são as melhores oportunidades, o que a gente tem que evitar e como que a gente vai se preparar para estar negociando as possíveis regiões de negociação aqui do EURUSD. Então, vamos que bora pro vídeo aqui. Se você não me conhece, eu sou Hugo Gacei, seja bem-vindo ao meu canal. Deixa o like, se você quiser se inscrever aí, a gente solta vídeo pelo menos uma vez por semana, falando sobre o mercado financeiro Forex, sem enrolação, sem mentira. Então, se quiser acompanhar aí, já deixa o like, se inscreve no canal. Então vamos rodar a vinheta aí e vamos pro vídeo agora da análise do EURUSD. Bom, eu tenho uma análise já salva aqui do EURUSD. Eu vou compartilhar essa análise porque fica muito mais fácil e muito mais direto o vídeo aqui, que é esse cenário aqui do EURUSD, trabalhando com essa oscilação aqui do preço como referência. E a gente tem, trazendo a projeção de retração de Fibonacci, a gente tem 100% de retração de Fibonacci aqui. E a gente tem aqui 161,8 de expansão de Fibonacci. Mas o que a gente tem no cenário aqui para o EURUSD? Nitidamente a gente tem uma pernadazinha de alta aqui no gráfico mensal. Então, as melhores negociações aqui para o EURUSD são negociações de compra. Fazendo só essa análise inicial, eu já consigo filtrar o tipo de operações melhores para eu estar realizando. E a gente tem um cenário muito interessante aqui, que é o que o EURUSD dele saiu desse ciclo de movimento aqui que ele estava. Então, ele estava dentro desse ciclo, e dentro desse ciclo ele criou vamos dizer, um subciclo, né? A gente chama de movimento fractal do preço, que ficou muito tempo aqui. Então, quando ele rompeu aqui. A gente teve negociações de venda nessa região aqui, né, uma região interessante. Quando o preço chegou nessa região, começou a retornar até essa regiãozinha aqui, ó, esse movimento lá no gráfico de 1015, que é o gráfico operacional, deu boas regiões de venda, mas ele rompeu esse ciclo aqui. Então, quando ele rompe esse ciclo aqui, ele tem vamos dizer assim, uma renovação do ciclo. Então, a tendência no longo prazo ali é que o EURUSD ele chegue mais ou menos nessa região aqui de 120, de 1,24. 706. Só que a gente precisa identificar quais são as regiões que ele vai ter que romper para poder chegar nessa região de 1,24706. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer através do cálculo do ponto de pivô. Então, eu vou pegar minha calculadora aqui, ó, vou jogar para cá para você, só para a gente começar a entender. Então, eu vou pegar aqui a minha região de suporte, que vai ser essa região aqui, foi a resistência rompida, com a região de resistência lá em cima, e aí eu vou encontrar a média dele, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 1,14, 827 mais 1,24, 706. Vou dividir isso aqui por 2, eu vou ter 1,197. Vou botar 767, que fica mais fácil ali. Vamos lá. Vou só trazer essa linha para cá. Então vai ser 1,19767. Então essa daqui, ó, é a região que vai me indicar a maior probabilidade do preço chegar aqui quando for rompida. E também me indica uma possibilidade do preço bater aqui e fazer uma correção, como aconteceu aqui no passado. Ele veio que bateu aqui, fez uma correção, depois quando rompeu, aí sim ele chegou lá em cima. Então esse movimento está se repetindo aqui, ó, bateu aqui e voltou, quando rompeu, chegou lá em cima, aí ele retornou aqui. Então um cenário interessante, ele pode bater aqui, voltar, romper, e quando ele romper, chegar nessa região aqui, ou nessa região aqui de cima, que seria ali no ponto 24.706, para poder retornar. Então aqui em cima, quando isso acontecer, isso mais lá na frente, você já fica atento a essa região aqui, ou essa região, mas essa região como um todo, do EURUSD, que vale a pena entrar vendido nesse tipo de cenário aqui. É um dos cenários de negociações que a probabilidade de dar errado é bem menor. Tá? Mas agora, o que a gente vai fazer? Aqui eu já fiz a análise que eu consigo entender basicamente o que eu tenho que fazer. Então, tem espaço para subir, né? A gente tem uma renovação da força do ciclo de movimentação do preço. Então, meus tipos de operações aqui são somente compra. O que eu vou fazer agora? Vou jogar lá no gráfico semanal para eu entender como é que está essa movimentação do preço. Então, aqui no gráfico semanal, eu também venho fazendo o cálculo dos pontos de pivô para poder entender as regiões que eu vou abrir as minhas negociações. Então, como é que eu vou fazer? O meu cenário, 1,19, 767, mais eu pegar a região lá de suporte, 1,14 e 827. E vou dividir por 2, vou ter 1,17297. Só trazer para cá. E aí eu vou pegar aqui o 1,19, 1,17, 297.
E eu vou só mudar a cor aqui para ficar mais fácil de entender lá no gráfico de M15. Bom, aí é o seguinte, esse ponto de pivô, ele é interessante, mas eu preciso encontrar um outro ponto de pivô para poder entender basicamente o que eu preciso fazer. Ele me indica alguma coisa, só que ele não me indica o que eu vou fazer agora. Então, eu vou encontrar mais um ponto de pivô, que vai ser entre a região que eu encontrei, mais um ponto 14827, dividir por 2, eu dei um ponto 16062. Aí aqui sim, aqui eu consigo ter já uma noção do que eu vou fazer nas minhas operações do EURUSD, e eu simplesmente jogo aqui no gráfico diário, essa linha que eu vou excluir, porque não vou precisar dela. Jogo aqui no gráfico diário e eu consigo perceber exatamente qual que é o meu melhor ponto de negociação aqui no EURUSD. Vou jogar aqui no gráfico M15 e vou começar a entender aqui. Cara, o cara que gosta de ser agressivo, ele poderia entrar nesse rompimento aqui, tá? Porque abaixo dessa linha significa força vendedora no curto prazo, mas lá no gráfico mensal, no gráfico semanal e no gráfico diário, a gente tem uma tendência de alta. Então, as negociações mais conservadoras são negociações de compra, né? Mas para o cara que gosta de ser agressivo, para o cara que gosta de realmente pegar tanto compra quanto venda aqui no EURUSD, caberia uma venda aqui também, como também ainda cabe situações de venda aqui para o EURUSD, né? Mas são vendas muito mais agressivas que eu preciso tomar um pouco mais de cuidado na hora de eu executar esse tipo de negociação aqui. Então, para uma situação de venda, uma venda um pouco mais agressiva, como é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente encontrar o ponto de pivô entre essas duas regiões que eu já encontrei o ponto de pivô, né, de 1.17297 mais 1.16062, dividir por 2, 1.16678. Vou pegar aqui, ó, 1.16. 678. Vou pegar essa região aqui. Então, nesse cenário, caberia uma venda nesse rompimento aqui que está acontecendo. Ó. Esse tipo de cenário aqui caberia uma venda, principalmente se eu quiser buscar uma venda até aqui embaixo, nesse próximo ponto de pivô, cabe uma venda, é um tipo de negociação um pouco mais agressiva, mas tem fundamento em entrar nesse tipo de cenário aqui de negociação. O que eu faria? Encontrei esse canal que já está marcado, o rompimentozinho já aconteceu, então tem caracterização de venda aqui. Vou posicionar meu stop lá em cima, acima do nível 100 de retração de Fibonacci. Então ficaria um stopzinho bem aqui. Para o cara que gosta de ser muito mais conservador, mesmo nesse cenário aqui de venda, onde as vendas são um pouco mais agressivas, pode esperar um fechamento do gráfico diário abaixo dessa região aí. E aí, se não fechar aqui para baixo, assim, muito próximo dessa linha aqui, cabe estar negociações, ainda cabe negociações de venda, né? Principalmente buscando aí 500, 400, 600 pontos aí pro esse daqui é muita coisa. Mas claro que quanto mais pontos de pivô você for encontrando, então eles se tornam mais fracos. Mas os pontos de pivô mais próximos dessas regiões aqui, ó, vou mostrar aqui. Pontos de pivôs mais próximos dessas regiões, essas regiões mais fortes do preço, são pontos de pivôs que acabam se tornando mais fortes para você operar. Aqui no gráfico diário, eu consigo perceber que eu tenho o preço chegando até essa região, ó, do 1.16062. Então, é uma região que eu tenho que ficar atento de possível reversão de tendência aqui, como as compras do preço estão melhores. Eu posso ser um pouco mais conservador e esperar essa movimentação acontecer no dia de hoje, para ver se o preço chega aqui no ponto 16062, e aí eu começo a me preparar para buscar uma reversão de tendência aqui. Então, cabe compra aqui no ponto 16062, mas também se fechar abaixo aqui, aí aqui no gráfico diário tem que ter o fechamento abaixo dessa região aqui, tá? Tem que ter esse fechamento abaixo dessa região para poder pegar um possível cenário até aqui, tá? Não? Aí você teria mais uma possibilidade de estar buscando ali 487, 500 pontinhos no USD, tendo o fechamento abaixo dessa região e não próximo a esse suporte aqui, porque as negociações de compra são melhores do que as negociações de venda, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas claro que dá para pegar a venda também nesse tipo de cenário aqui. Aí aqui tem que controlar o lado emocional, tem que ficar realmente calmo nesse tipo de cenário. Então, para o USD, eu tenho situação de venda mais agressiva aqui, uma situação de compra aqui, se o preço fechar abaixo dessa região aqui, fechar próximo dessa região no gráfico diário, cabe uma venda até essa região aqui, mas a partir dessa região para cá, as vendas ficam muito mais perigosas, principalmente porque o preço está chegando próximo a essa região de suporte aqui, que foi uma resistência rompida, como eu mostrei lá no começo do vídeo. Então, as compras, a partir desse cenário aqui, ó, ficam melhores de estar se buscando. A partir daqui, ainda cabe venda, né, mas venda um pouco mais agressiva. O cara que gosta de ser conservador, ali ele tem que esperar essa definição de movimentação do preço para poder começar a buscar compra. Porque as compras são muito mais tranquilas e muito mais prováveis nesse tipo de cenário aqui do USD, principalmente porque a gente tem um rompimento do ciclo lá
né? Então a gente tem uma renovação da força compradora, então a gente tem bons cenários de compra do EURUSD para os próximos dias, beleza? Então esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.